Sejam todos muito bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Eu sou o professor Ricardo. Esse canal trata de política e geopolítica nacional e internacional, assim como também traremos aqui assuntos e temas das áreas de geografia, história, filosofia e sociologia, de toda a área de humanas, para que a gente possa estar aqui aumentando os nossos conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse tema específico aqui de hoje, nós iremos tratar sobre as coordenadas geográficas. E para a gente entender sobre as coordenadas geográficas, nós temos que entender que é um sistema que foi criado há bastante tempo, né? Segundo a história que nos chegou, foi criada pelos babilônicos, de lá passou-se para os gregos, que aperfeiçoaram esses conhecimentos antigos, advindo da astronomia da Babilônia, que era a astronomia mais desenvolvida que existia no mundo antigo. Claro que quando chegou na Grécia, principalmente em Alexandria, no Egito, onde se localizava a maior biblioteca do mundo, a Biblioteca de Alexandria, ela foi aperfeiçoada e desenvolvida e trabalhada pelos gregos como Erastótenes e Hiparco, os quais aperfeiçoaram, né, o sistema de latitude e longitude, culminando no que nós chamamos de coordenadas geográficas. Aristóteles, assim como Hiparco, ainda foram importantes em outras áreas, como a própria matemática. Aristóteles ele chegou a fazer um cálculo da circunferência da Terra, isso utilizando-se apenas a matemática, a observação e calculando a pé, medindo o passo, pagando, né, para que se calculasse a pé a distância de um ponto a outro, lá no Egito, em Alexandria. E aí ele conseguiu fazer esse cálculo da circunferência da Terra, errando por apenas 75 quilômetros, muito pouco para o que se for utilizado na época, né? Vamos agora direto ao ponto, né? A localização, ela sempre foi importante para o ser humano. Ele sempre precisou se localizar no espaço. Isso é uma questão até de sobrevivência. Ele sempre teve essa preocupação e sempre buscou de várias formas métodos que pudessem se localizar no espaço geográfico em que ele ali vivia principalmente. E antes até das coordenadas, nós temos e usamos também até hoje uma forma simples, mais simples de se localizar, observando, né, através do que nós chamamos de rosa dos ventos, como está exposto aí. Observe na imagem aí que a rosa dos ventos é um sistema muito simples. Os pontos aí cardeais, norte, sul, leste e oeste, os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, e ainda temos os pontos chamados subcolaterais, que se extrai aí dos pontos colaterais. Mas aqui não é tão importante, né? Os mais importantes são os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. Por aí já nos dá para ter uma noção da localização espacial que nós estamos ali naquele momento. Por exemplo, se estivermos perdidos numa mata ou no meio de um deserto, tem como nós, através dessa observação aqui e utilizando o que nós chamamos de rosa dos ventos, conseguir pelo menos sair
Porque o maior problema aí, você perdido no meio de um deserto, de uma floresta, é você estar andando em círculo, não sair do lugar. Aí é morte certa, porque você não vai sair daquele meio ali. Então você conseguindo aí se localizar através desses pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, dá para pelo menos você sair, seguir aí em uma linha reta aí, a norte, a sul, ou para leste ou para oeste, e sair ali da área que você esteja, no caso, perdido, né? É só observar essa imagem aí e veja que dá para a gente, através da observação do Sol, né, estabelecer aí os pontos cardeais. Leste, onde o Sol sempre nasce, a leste. Oeste, onde ele sempre se põe. Norte, à frente. E sul, atrás. Então, qualquer ponto que estejamos aí perdido no meio do deserto, de uma floresta, dá para a gente aí pelo menos sair dele, andar e se afastar desse ponto indo em uma direção, norte, sul, leste e oeste. Para a gente chegar ao que nós chamamos, né, de coordenadas, nós temos que entender duas coisas que são distintas, elas separadas, cada uma representa algo totalmente diferente uma da outra, mas que quando juntas elas nos fornecem o que nós chamamos então de coordenadas geográficas, as latitudes e as longitudes. Então nós temos que entender, né, o que são latitudes e longitudes para estabelecermos as coordenadas geográficas. E o que é latitude? Né? Latitude nada mais é do que a distância em graus que vai do Equador até 90 graus norte, do Equador até 90 graus sul. Essa distância em graus é estabelecida através do que nós chamamos de paralelos, aonde o principal paralelo, como eu já falei aqui, é o Equador, porque é de lá que vai sair a medição do que nós chamamos de latitude. Então ela vai sair do Equador, que é 0 grau de latitude, até 90 graus, que é lá em cima no Polo Norte, e 90 graus lá embaixo no Polo Sul. Então, essa distância nós chamamos de latitude. E essa distância que nós chamamos de latitude, ela sozinha vai nos fornecer o quê? Através da latitude, apenas a latitude, nós só iremos saber em qual zona térmica da Terra nós estaremos localizados. E aí vai dar para a gente extrair a questão do clima. Na aula que eu falo sobre a questão dos fatores climáticos, a latitude é até um dos principais fatores climáticos. Por quê? Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais se afasta do Equador, mais frio. Então a latitude sozinha, ela vai ser um dos fatores climáticos e vai nos fornecer o clima. Porque à medida que você se distancia do Equador, 0 grau, você vai indo em direção aos polos norte e 90 graus polo sul. E aí a temperatura nós já sabemos. Então, quanto maior for a latitude, mais frio. Quanto menor, mais próximo ao Equador, até chegar no Equador, que é 0, e mais quente será. Então, a latitude sozinha vai nos fornecer isso, através desses sistemas de linhas paralelas, onde nós temos o Equador como principal, mas nós temos também o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. E as outras linhas imaginárias, é assim que nós chamamos, são as chamadas linhas meridianas, que essas agora aí vão nos fornecer o que nós chamamos de longitude. Então a longitude, ela também vai nos estabelecer essa distância em graus aí. Só que no caso da longitude, ela vai ser do meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano, é o que se estabeleceu como principal meridiano, meridiano de Greenwich até 0, que é 0 grau, até 180 graus para leste
e 180 graus para oeste. Então, esses meridianos aí, eles vão nos fornecer a distância em graus, que nós vamos chamar de longitude. Voltando a repetir, é a distância em graus que vai de Greenwich a 180 graus leste, Greenwich a 180 graus oeste, como a imagem aí que nós estamos vendo nesse momento. Então, a longitude, veja que não tem nada a ver com latitude. A longitude sozinha, separada, ela vai nos fornecer o quê? Ela vai nos fornecer os fusos horários. Veja que não tem nada a ver. Enquanto a latitude vai nos fornecer lá o clima, as longitudes elas vão nos fornecer separadamente os fusos horários. A cada 15 graus de longitude é 1 hora, a mais ou a menos em relação a Greenwich. Então observe no mapa aí e observe aí o Brasil. Observe que o Brasil ele é cortado por 4 meridianos a cada 15 graus. Na realidade, em qualquer ponto da superfície da Terra, você vai ter um meridiano e um paralelo para nos dar a coordenada. Mas a cada 15 graus, que é equivalente a 1 hora, o Brasil ele é cortado por 4. Por isso nós temos aqui, seria para ter, né, 4 fusos horários, porque exatamente é assim que se calcula os fusos horários. A cada 15 graus, 1 hora, a mais ou a menos em relação a Greenwich. No caso do Brasil, como nós estamos oeste, então as horas ela vai diminuindo. Então, se em Greenwich, que fica lá em Londres, que é o observatório que fica lá em Londres, onde se convencionou aí estabelecer essa divisão, for meio-dia, o Brasil, você vai fazer o cálculo do fuso horário a partir dessa hora de Londres aí, para se estabelecer aqui a hora. Claro que nós usamos como regra geral o horário de Brasília. Então quem mora no Nordeste, quem mora no Norte, ou até mesmo em São Paulo, em termos reais, usa o horário de Brasília. Mas em termos naturais, a hora é outra. Pela insolação do Sol, o horário é diferente. Mas claro, por uma questão de regra, uma questão de conveniência, se estabeleceu o horário de Brasília. É por isso que quando nós vamos acertar as horas, nós acertamos sempre pelo horário de Brasília. Mas se você pegar, por exemplo, Brasília, Salvador, Aracaju, você vai ter uma diferença aí. Pode ter certeza. Vai ter uma diferença aí de quase 1 hora mesmo, em relação a Brasília. Só que, claro, utilizamos aí, nesse caso, o horário de Brasília. Como eu já disse, assim se convencionou. Então veja que a longitude não tem nada a ver com a latitude. Agora, quando você pega os dois, aí sim, aí nós vamos para o que nós chamamos de coordenadas geográficas. Para a gente entender melhor, vou colocar um mapa aqui e nós vamos aqui esmiuçá-lo para a gente estabelecer as coordenadas geográficas que estão aqui nesse mapa, né? Vamos prestar atenção porque as coordenadas elas têm que ser exatas porque elas são exatas. Qualquer ponto da superfície da Terra nós vamos ter um paralelo e um meridiano se cruzando, uma latitude e uma longitude, e daí nós vamos estabelecer a coordenada. Então vamos prestar atenção. Observe no mapa aí que nós temos 2 pontos marcados aí, um vermelho e um verde. Então, fazendo essa leitura aqui logo, desse primeiro ponto aqui, vermelho, vamos definir a coordenada geográfica dele e vamos começar pela latitude. Poderíamos começar também pela longitude, mas para ficar padronizado, vamos começar pela latitude. Então, observando logo aqui a latitude, observe que ele está a 15 graus, porque aqui nós temos a linha do Equador, que é 0 graus,
e ele está a 15 graus de latitude norte, porque está acima do Equador. Se esse ponto ele estivesse aqui, seria 15 graus de latitude sul, mas ele está exatamente ao norte do Equador, a 15 graus a norte do Equador. Então a primeira leitura dele é 15 graus de latitude norte. E a longitude, que já são essas linhas aqui meridianas, observe que os graus estão aqui estabelecidos embaixo, poderia vir em cima também, não tinha problema nenhum. Então, nesse caso aqui, a longitude vai ser 150 graus de longitude oeste, porque aqui está negativo, ó, em relação ao meridiano de Greenwich. Se lembra que eu falei que é de Greenwich que se estabelece o fuso horário? Então, de Greenwich, ele vindo para o oeste, vai diminuindo 1 hora a cada 15 graus, só que aqui ele colocou nesse mapa de 30 e 30 graus, não é nada não. Então aqui a leitura dessa coordenada seria 15 graus de latitude norte, que está acima do Equador, e 150 graus de longitude oeste, porque está a oeste do meridiano de Greenwich. Esse outro ponto aqui verde, nós teríamos o quê? Nesse caso aqui, 30 graus, observe aí, de latitude norte, mais uma vez porque está ao norte do Equador, e 30 graus também, só que nesse caso de longitude. Nesse caso, longitude leste, porque está à nossa direita aí, ó, do ponto de visão. Então, sempre que tiver aí o meridiano, a nossa direita é leste, a esquerda, oeste. Então, a leitura 30 graus de latitude norte e 30 graus de longitude leste. Essa é a forma correta, e não tem outra, de se definir uma coordenada geográfica. Lembrando-se, para a gente terminar, que esses graus aqui, eles têm também em minutos e segundos. Mas para uma questão de entendimento melhor e até se tornar mais simples, estabelecemos aqui apenas os graus fechados. Mas a leitura poderia ser 30 graus, 40 minutos e 30 segundos de latitude norte. 30 graus, 30 minutos, 10 segundos de longitude leste. Na verdade, seria mais ou menos assim, porque é muito difícil você colocar uma coordenada exata com os graus fechados de latitude e longitude. É só pesquisar aí na cidade de cada um de vocês, ou aonde vocês estejam agora, e vocês vão ver aí, através de aplicativos que existem, a sua coordenada exata aí. E vocês vão ver que vai ter lá graus, minutos e segundos. Mas aqui vamos convencionar apenas graus. Então até a próxima. Até o próximo tema. Até a próxima aula.